chat, damos preferência para a voz, mas o chat está aberto para fazer perguntas à professora Rosângela. Bom trabalho, tudo contigo, tá, professora? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer novamente estar aqui no CENID também, e principalmente discutindo temas que são muito caros para mim, que é a formação docente e o uso de tecnologias mediando os processos de ensino. Eu sou minha graduação básica é em Pedagogia e Letras, sou mestre em Linguística, doutora em Informática na Educação e pós-doutoranda em Educação na UPF. Essa obra, Mídias e as Relações do Aprender, ela traça um panorama da docência universitária, né? Indo além das práticas de sala de aula, mas relacionando todas as atividades que o docente exerce, desde orientações de estágio, orientações de trabalhos de conclusão, dissertação e mestrado, sempre linkando a questão metodológica e a questão do uso das tecnologias. Algo que permeia essa obra é a discussão que as tecnologias são um suporte à metodologia e às práticas, não são o centro ou o apoio, mas elas servem como um elemento mediador também dos processos de ensino e dos processos de interação. Nós estamos vivendo, então, um momento extremamente atípico, né? E certos recursos, eles têm um potencial muito grande a serem usados, tanto nas práticas de comunicação, como também nas interações com os alunos e nas formas de ensinar e aprender. Então, ali eu aponto alguns recursos que o professor pode fazer uso, né? E um ponto que se destaca são algumas sugestões, alguns percursos que ele pode fazer uso também. Ela se organiza em 8 capítulos, né, abordando tanto as questões de políticas públicas, as modalidades de ensino, a educação à distância e o e-learning em específico, que é uma das modalidades da educação à distância, né, que a educação à distância ela não surge com as tecnologias digitais, ela já surge muito antes, já com o ensino mediado por correspondência, que era um outro fator de tecnologia. Eu estava conversando há pouco com um professor de Marau, no fórum da palestra do Ministério de Educação 4.0, e ele colocou um ponto bem importante também, como um questionamento, na realidade, como o professor se prepara para esse contexto de tecnologias, no momento que nós temos essa fragilidade de distanciamento, né, principalmente do presencial, o ensino presencial, tanto da educação básica, como em alguns casos da educação superior, teve que migrar de forma muito abrupta para o virtual, sem estar preparado a isso. Então, toda essa situação, ela nos colocou à prova também de como o recurso digital entra nessa formação do docente. E além da formação do docente, na sua prática também, de forma a auxiliar. Então, outros pontos também que são discutidos no livro é que, salientando que o docente, as suas atividades, elas não se finalizam nas práticas da sala de aula, que muitas vezes nossos alunos imaginam, né? Há uma série de atividades complementares que fazem parte da carga horária docente, ou mesmo não fazendo parte dessa carga horária, elas são atribuições da docência. Então, elementos de gestão, de orientação, supervisão, publicações também. Então, o docente parece que ele tem 24 horas pensando a educação. Então, nós estamos pensando naquela publicação, em elementos para projetar a nossa próxima aula. E apesar dessa obra ela ser voltada à educação superior, ela pode, né, com certeza também, trazer elementos para refletir sobre a educação básica e o ensino tecnológico também. Então, eu deixo a vocês abertas algumas perguntas. Eu fiz uma breve síntese, espero não ter sido
breve demais. Alguma questão que gostaria de colocar? Com certeza, Franciele. Olá, tudo bem? Muito prazer em conhecê-la. Prazer é meu, Franciele. Eu gostaria de lhe perguntar, tu falaste sobre esse livro, então, que tem uma abordagem mais direcionada à educação superior, certo? Eu gostaria de te perguntar, assim, se tu tivesse alguma experiência sobre como está sendo agora esse momento de relação, assim, entre professor e tecnologia nas universidades públicas, principalmente. Se teve algum relato, alguma informação, para saber um pouquinho mais como os professores estão trabalhando, assim. Excelente pergunta. O que eu tenho observado, porque eu me relaciono, além de grupos de pesquisa, com várias instituições de ensino, tanto superior, na parte de produção de conteúdo, porque eu sou professora conteudista também, de graduação e pós-graduação, e presto assessoria em consultoria online para a educação básica, instituições de educação básica. O que eu vejo, assim, na questão da educação pública, vamos falar primeiro na educação superior, há uma certa resistência e uma grande preocupação. A resistência se coloca na preparação do educador para utilizar as tecnologias mediante os processos de ensino. Muitos educadores, eles têm a expertise somente do presencial, nunca tiveram um contato mais amplo com a educação à distância, que nós sabemos que é uma abordagem, uma metodologia e um material completamente diferente, e uma postura do professor completamente diferente. Durante muito tempo, no início, a educação à distância ela foi colocada como o ambiente virtual de aprendizagem é um repositório. Então, eu simplesmente transfiro todo o meu material da disciplina do presencial e coloco em novos formatos e coloco ali. Isso, na minha visão, não é a educação à distância. Né? É distanciar, na realidade, o aluno dessa educação. Um outro ponto, além dessa questão da resistência, da formação docente, da qualificação dos materiais, é exatamente, e isso está sendo bem amplo em todas as redes que eu estou participando dessa discussão, se nesse ponto nós não estamos fomentando uma desigualdade de acesso à educação. Porque nós sabemos, né, é fato, que muitos alunos da instituição do ensino superior, eles não têm acesso a tecnologias e eles precisam se deslocar até um polo para ter acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, a ter acesso aos materiais. Né? E isso, neste momento, está completamente impossibilitado. Então, nós estamos vivendo também um certo desnível e essa preocupação ela está se fazendo muito latente. Tem instituições de ensino no Brasil que elas determinaram que realmente as aulas estão suspensas. Porque o aluno, muitos alunos não têm a possibilidade de ir até o polo e ter acesso ao seu material. E se ele não tem acesso à internet, que é um dos pontos que discutimos anterior também, a internet no Brasil, o acesso à rede, ele é ainda muito frágil. Né? Nós não temos, muitas vezes, uma banda larga, uma capacidade de navegação fluida, muitas vezes é trancada, e às vezes o aluno não tem acesso. Há 2 meses atrás, eu estava com uma turma do curso de pedagogia, e eu tenho com alunos que não possuem smartphone, e alunos dentro de uma aldeia, o polo era dentro de uma aldeia indígena. E além dos alunos indígenas, também contavam com alunos das mediações, que agora, neste momento, estão impossibilitados de acessar o polo, né, em razão da Covid-19.
dessa pandemia que estamos vivendo. Então, realmente, é um momento, assim, ó, de extremamente fragilidade, mas eu vejo como um momento de oportunidades. Né? Oportunidade de realmente pensar a educação, pensar as formas de educação, os espaços de educação e tomarmos algumas atitudes. Eu dizia também assim, ó, e outros oradores e outros professores, economistas, várias pessoas estão sentindo que o mundo que nós vivíamos antes da pandemia não vai ser o mesmo mundo que nós vamos encontrar depois. Tudo está sendo ressignificado. Então, dessa forma, a educação, ela se faz quase como uma tela em branco nos próximos 5, 6 anos, de que forma nós vamos reorganizar. Algumas instituições privadas, como eu tenho contato com muitas aqui, o que elas têm se direcionado? Há uma corrida muito grande para a qualificação do material e para a investigação do perfil do aluno, porque dependendo da região de onde nós vivemos, eu sou gaúcha, estou em Canoas, tem uma boa conexão da internet, né, mas eu posso ter alunos em outro contexto que não vivem a mesma situação. Né? Por exemplo, Amazonas, ela tem uma fragilidade de conexão com a internet, há muitas interrupções. Então, de que forma, e as instituições, muitas delas ainda não tinham esse perfil do aluno. Quem é o meu aluno? Eu não posso partir do pressuposto que se o meu aluno se inscreveu num curso à distância, ele obrigatoriamente tem as tecnologias para cursar de forma independente, porque principalmente na pública, né, é obrigatório que se tenha um polo. As privadas mantêm também um polo de apoio onde o aluno possa utilizar os recursos. Então, este momento é de nós pensarmos, e não só os professores, os educadores, mas as instituições de ensino e principalmente os governos, né? E as novas políticas públicas que têm que se mobilizar e serem pensadas para isso. Eu sei que a ABED... Perdão. A ABED se mobiliza muito para a educação à distância, ela está interagindo com vários pesquisadores e instituições. O último censo da ABED é uma indicação que eu dou para vocês para ter um panorama da educação à distância no Brasil. Ele traz assim, informações muito interessantes sobre metodologias que os professores ainda utilizam, as formas. Uma coisa que eu defendo particularmente, eu não posso transformar um livro físico num PDF, colocar num ambiente virtual, disponibilizar para o meu aluno e dizer que eu estou fazendo educação à distância. Não, isso não. Estou simplesmente transformando o formato do produto que eu estou entregando a ele. E, na realidade, ele não é um produto, ele é um suporte para essa mediação que é o fundamental na educação. Eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e o reitor, ele optou, então, em cancelar totalmente, né, as atividades presenciais, e não optou pelo ensino à distância, justamente tentando respeitar, então, esses alunos que não tenham acesso, visto que são muitos campi, então é uma relação, assim, que não chegaria a todos. E no momento que não chega um aluno, isso não significa que todos estão contemplados. Então, estamos trabalhando de um outro modo, né? Eu tenho acompanhado também nas universidades aqui ao redor, eu moro em São Leopoldo, né? Enfim, todas têm optado pela questão da videoaula ou então webconferência, né? Talvez é uma opção mais rápida para sanar, né, essas aulas que não estão acontecendo, que não precisa daquela formatação de material em si para disponibilizar, mas aí os professores também não sabem o que fazer, porque, afinal, estamos em uma situação inusitada, né? Nós temos o material, ele está na nossa cabeça, mas tudo deve ocorrer bem. As quedas de internet são constantes, daí a gente corta
a discussão no meio. Então, são bastante coisa que a gente precisa repensar, né? E eu só gostaria de retomar um pouquinho aquela tua fala sobre o fato de que a EAD não é de agora, ela já vem de muito tempo. As aulas que eram passadas pela televisão, telecurso, enfim, todas essas coisas já eram ensino à distância. O ensino, então, é enviado com material via correio, e parece que agora, só agora, com a situação que nós temos, é que estamos nos dando conta disso, né? E buscando muitas outras alternativas, né? Bom, eu queria agradecer, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada pela questão também. Eu vou aproveitar também nessa mesma linha, né, enquanto, a princípio, ninguém faz uma pergunta no chat. Como eu faço consultoria também, e neste momento a minha consultoria eu abri para ela sem custo, principalmente os educadores da escola pública, né? Está sendo bem interessante a troca com esses professores, assim, e a criatividade com que eles estão, a criatividade e paixão que eles estão colocando nesses materiais. Uma delas me mostrou um material na semana passada, é uma professora de educação infantil. Então, ela tem uma turma de 4 e 6 anos, e como a instituição, a escolinha está fechada, eles estão reconfigurando as práticas para serem colocadas, né, serem utilizadas através do celular. Então, são grupos de WhatsApp, e também estão disponibilizando os vídeos no YouTube, fazendo um canalzinho para que os pais possam acessar e passam aos pais as pautas também. E bem interessante as histórias, a hora do conto, né, que foi formada, ela fez uma hora do conto toda digital, então ela segurava o celular, ela foi montando, ela disse, eu não sei como me posiciono na câmera, como eu filmo, como eu estou interagindo com a criança, né, e disse, pronto, faz aquela técnica que é fundamental para todo iniciante, coloca um espelho atrás do teu celular ou da tua filmadora e olha para o espelho e imagina o teu aluno. E realmente está sendo fascinante acompanhar assim, esse modelo. E o principal é o comprometimento dos professores neste momento também. Então, estamos usando as ferramentas, né, que, à medida do possível. E aqui eu vou colocar um outro ponto bem polêmico, antes de responder as outras questões, que é o que os professores estão sentindo, principalmente da educação básica, é a resistência e insegurança dos pais, de assumirem, junto com o professor, o papel da mediação. Né? Que o aluno tem aquele momento, que ele tem que distinguir, é casa, mas eu tenho um momento que agora vamos dizer que é a minha escola, e eu tenho que me preparar, fazer as minhas atividades para o desenvolvimento cognitivo também. Então, é todo mundo novo, realmente, que está à nossa frente. Fabiola, então, se poder compartilhar alguma metodologia que deu muito certo com esses professores da consultoria. Duas bases fundamentais, né? A presença do professor, né? A presencialidade, o olhar desses professores para este aluno de uma forma individual, personalizada, e o uso de metodologias ativas. Eu participei aqui junto com a Undime e o governo do Rio Grande do Sul da formação de professores para implementação do referencial curricular gaúcho e da Base Nacional Comum Curricular, que defende metodologias ativas. E aí muitos professores estavam em um encontro, nossa, metodologia ativa, mas isso é muito novo, como eu vou saber? É muita coisa para estudar, é muita coisa nova. E como fazer metodologia ativa? Aí nós estamos discutindo, gente, percebam, assim, vão trazendo as práticas de vocês. Observem que metodologia ativa talvez seja um nome novo, né, um conceito que está sendo discutido agora, para algo que já se fazia, assim como o professor estava comentando antes sobre a obra sobre a gamificação, que a mãe dele já fazia gamificação, metodologias ativas também não é algo novo na educação. Aí eu citei um caso, mas na educação infantil não é possível. Tipo, como não é possível? Claro que sim.
Vocês, aí eu citei um exemplo do meu filho. Meu filho, quando era pequeno, em algumas práticas, trazia o quê? Lembra aquela batatinha? Colocava num potezinho e acompanhava a evolução das raízes. Gente, isso é pesquisa, né? Isso é estudo de caso e isso é metodologia ativa. Então, não se preocupem. Uma das preocupações, às vezes, dos professores, que eu sinto nas formações é, eu quero um recurso novo para usar. Não. Eu tenho que focar nas minhas metodologias e nos meus objetivos de ensino. O recurso é a forma como eu vou ofertar essa parte. E o outro ponto também é sobre a própria questão metodológica das práticas de ensino. Então, tem que rever quem sou eu, me identificar como educador. E metodologia ativa não quer dizer eliminar completamente uma aula, às vezes, um pouco mais tradicional. Por quê? Se deu certo durante 300 anos, por que alguns elementos não podem ser utilizados agora? Às vezes, uma aula expositiva, em determinado momento, ela é extremamente eficiente para certos objetivos de ensino e certos conceitos que eu quero trabalhar com o meu aluno. Em outro momento, é mais eficiente que eu saia desse palco e problematize para os meus alunos para que eles busquem compreender e buscar uma possível solução para aquele problema que está sendo colocado. Eu não sei se te respondi, Fabiola. Eu vou a Juliana. Perfeito. Bom, a Juliana coloca, então, ela assistiu, né, a palestra de ontem. Quem está aqui, que assistiu também, eu confesso para vocês que foram muitas interações. Eu ainda estou respondendo as questões do fórum, um a um. Então, como eu posso proporcionar ao meu aluno da escola pública, né, sobre essa educação 4.0? O livro, ele aborda recursos e aborda questões metodológicas também, mas não de forma tão específica para o meu aluno, por exemplo, da educação básica. Então, vou responder de uma forma que eu respondi para alguém no fórum também. Né? A questão da escola pública. Nós temos uma dificuldade muito grande nas escolas públicas do Brasil inteiro, que são acesso a recurso e acesso à internet. Então, são duas fragilidades. E aí, como o professor, ele pode possibilitar uma prática diferenciada com o seu aluno se ele não tem esse recurso? Uma coisa que eu coloco é que o professor pode ter pode ser de uma escola privada, pode ter uma série de recursos, ele pode ter tablets, ele pode ter um laboratório de informática super equipado, ele pode ter uma sala maker para os alunos, mas se a prática do professor ainda é aquela prática tradicional e tudo, o que agrega a tecnologia? Então, eu coloquei, a gente às vezes exemplifica através de uma vivência. Eu fui, durante 9 anos, professora de escola pública, da rede estadual de ensino, do Rio Grande do Sul, com muitos déficits, muitas carências, muitas vezes, professor de escola pública, se há algum aqui sabe, nós tiramos do nosso próprio bolso para poder contemplar, trazer alguma coisa diferente para o nosso aluno, e eu digo, não, vamos começar, eu estava trabalhando com as séries finais do ensino fundamental, eu digo, vamos trabalhar a questão do e-mail. Bom, mas nós não temos um e-mail, nós não temos acesso à internet. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos construir o nosso e-mail. Então, nós fizemos um painel enorme, onde tinha a setinha do e-mail, um envelope, e ali nós trocávamos as mensagens, né? Foi uma forma talvez até meio romantizada, mas assim, deu muito certo nessa razão da comunicação e da linguagem que eu estava trabalhando com eles, e com os meios também. Uma outra questão que nós usamos a criatividade para
eliminar essa dificuldade de falta de recursos da escola pública, junto com os meus alunos, eu propus, né, que nós fizéssemos, eles tinham que fazer uma pesquisa, e a partir da pesquisa, eles tinham que... Desculpa. Tirar o telefone do gancho. A partir da pesquisa, eles tinham que fazer uma apresentação. A técnica já tinha sido fornecida, que é o Petchakucha, que são 20 slides em 20 segundos. Então, o aluno produz 20 slides com pouco texto, mais imagens, e ele tem esse tempo determinado para fazer uma apresentação sobre a pesquisa que realizou. Então, a primeira dificuldade que nós tivemos foi essa questão da técnica, que era uma técnica diferente para eles, e deu muito certo, né, que, né, nós trabalhamos a questão da oratória, a questão da síntese e a organização linear do pensamento quando está expressando uma ideia. Bom, perfeito, utilizamos o laboratório, eu tinha uma turma de 38 alunos e tinha um laboratório de informática com 3 computadores. Era a situação. Bom, então, nós alternávamos os grupos, fazíamos todo um escopo, um design de como ia ser feito, eles faziam os desenhos dos slides, e alguns usavam ou em casa, quando tinham, ou então usavam na escola para ir montando os slides. Perfeito, PowerPoint montado. Bom, não temos um projetor. Como é que nós fazemos isso? Bom, eu coloquei o desafio para eles. Bom, o que nós temos na escola? Qual é o nosso problema? Nós só temos uma TV, e não era uma TV Smart, não era uma TV de LED, né, era uma TV bem antiga, pesada dentro de uma caixa aquela com barras, que vocês vão encontrar ainda em algumas escolas públicas, né? É uma caixa, um cadeado ainda por cima. Então, nós vamos ter que resolver esse segundo problema. De que forma vocês vão, então, apresentar o slide numa TV? Então, eles foram buscar essas informações, esse conhecimento, e aí eles converteram esses slides, montaram um vídeo pequeno, né, e foram apresentando, já delimitando até o tempo, e foram apresentando os slides. Gente, assim, o orgulho de você, assim, como professor, ver essa mobilização do aluno, e com certeza eles desenvolveram competências além da de comunicação. Então, o professor da atualidade, ele tem que ser criativo e ter principalmente a mente aberta e dialogar com seus alunos, que boas soluções vêm dos nossos alunos também. Eu estou falando demais, né, como todo bom professor. Então, Diogo, tem dificuldade em engajamento nos alunos, há uma resistência muito grande, turmas adultas trabalhando com cursos profissionalizantes. Deixa eu retomar. A resistência dos alunos. Esse é um ponto assim, muito importante que você colocou, que às vezes algum educador quer usar alguma tecnologia, fazer uma aula diferente, e, se o meu aluno é nativo digital, né, ele navega pelas tecnologias, ele se dá muito bem nisso, ele vai gostar, mas não, os alunos também são extremamente resistentes a novas propostas. Então, a primeira parte, assim, é um diálogo muito aberto, né, e uma sensibilização e uma responsabilidade também, essa troca de responsabilidade com os alunos e com o professor. Não é somente, então, como engajar os alunos, ouvindo-os também, né? O que eles gostam, os alunos? E uma das coisas que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas, e eu acho que isso não tem idade, é a questão do lúdico. Então, tanto presencialmente, nas aulas presenciais, como nas aulas à distância, eu gostava muito de fazer gincana. Vamos fazer uma gincana. Eles, fantástico, uma gincana, a gente vai se divertir. Isso, bom, mas gincana, assim, do quê? Não, calma. A gincana vai ser temática. Então, vão ser conceitos que nós temos que trabalhar. Então, discutimos as regras,
tinha um mico, então não cumpriu aquela tarefa, tinha que pagar um mico. E aí ele disse, mas o professor não vai pagar mico? Bom, se vocês errarem ou der algum problema, o professor paga o mico também. Então foi tudo assim, muito dialogado. E o interessante é que eles não notaram que eles tinham a possibilidade de tinha um grupo de colegas dentro da equipe que era consulta aos universitários. Se eles tinham alguma dúvida que o grupo não conseguia responder àquela atividade da gincana, ele poderia pedir auxílio ao restante da equipe, que era o grupo de universitários. E com tanto envolvimento, porque foram eles mesmos que prepararam as questões, depois eu revisei, eles criaram as regras da gincana, que eles não notaram que depois da segunda ou terceira tarefa, nenhum aluno mais pediu ajuda aos universitários. Eles tinham um domínio daquele conhecimento e se divertiram neste processo também. Então, às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, mas eu acho que assim, o principal do engajamento é o diálogo e escutar o aluno também e o professor se colocar nessa posição de fragilidade também. Eu não conheço tudo, né? Então, quem sabe vocês me tragam respostas ou possibilidades também. E vai ficar o meu e-mail aqui para continuarmos discutindo esse assunto. Então, do Rogério aqui, né, a escola ensina conteúdos do século XIX com professores do século XX para alunos do século XXI. Realmente, eu assisti a fala do professor. Estamos vivendo esse momento de transição também, mas eu vou apontar, Rogério, né, que isso está sendo, na educação superior, eu estou vendo isso mudar já nos últimos 2 anos, e as instituições, infelizmente ainda principalmente as privadas, né, estão pensando muito mais na questão do desenvolvimento do aluno, né, que ele saiba, que ele desenvolva aquela competência de aprender a aprender, do que conteúdo. Então, os conteúdos, eles são um norteador, aqueles conceitos vão ser norteadores, mas o diferencial é trazer o aluno para essa responsabilidade de ser gestor do conhecimento e da sua própria aprendizagem. E sim, nós temos professores do século XX, alunos do século XXI. Aqui eu coloco um porém também, porque há casos que nós temos alunos do século XIX e professores do século XXI. Há professores extremamente engajados e mobilizados, e há alunos, né, que ainda preferem, em razão de conforto, e de não assumir essa responsabilidade, que é grande, que no momento que eu me desloco daquele papel passivo, e isso é interessante na educação mediada por tecnologias, que aquele grande mito que a educação à distância é fácil, não existe mais, pelo menos eu espero, porque esse aluno, às vezes, ele tem que ser muito mais presente do que o aluno que está numa sala de aula. O aluno que ele está numa sala de aula presencial, ele pode olhar para cima, dormir, olhar para o professor e sonhar em outras coisas. Agora, o aluno da educação à distância, muitas vezes, dependendo da mediação do professor, ele tem que se fazer também muito mais presente. Mais alguma questão? Obrigada, Rogério. Obrigado, professora Rosângela, pelas palavras. O pessoal não tem mais dúvida, então a gente vai encerrando mais essa sessão. Assim que o Google nos devolver o vídeo, nós vamos disponibilizar para quem quiser rever essa apresentação. Eu vou pedir só um momentinho, que eu vou deixar o meu e-mail. Sim. Aqui no chat.
E se tiverem alguma questão a ser colocada também, nós podemos conversar no fórum da Educação 4.0, da palestra, que eu ainda estou respondendo. Então, podemos discutir bastante por lá. Então, um abraço a todos e obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Obrigado a todos, então. Bom CNID para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.